Seja bem-vindo ao mundo marcial. A arte do grappling vem em diferentes formas e formatos. Com isso, as pessoas costumam ouvir o termo submissão mencionado nas artes do combate. Mas muitas pessoas não têm certeza do que isso realmente significa, a que se refere a luta de submissão. A luta de submissão geralmente se refere a qualquer estilo de luta que inclua movimentos de finalização sem o uso de um kimono tradicional. Consiste em luta em pé com a transição para quedas, luta no solo e movimentos de finalização. Neste vídeo irei explorar os diferentes estilos de luta de submissão e a eficácia desse estilo em cenários de autodefesa. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Breve história da luta de submissão. A luta de submissão, também é conhecida como a arte do grappling, está profundamente enraizada no wrestling ou luta livre, que remonta aos tempos antigos. A evidência mais antiga de luta livre remonta ao Antigo Egito, há milhares de anos. Arqueólogos descobriram muitos desenhos de gaiolas mostrando pessoas lutando em pé e no chão. Mas como esporte oficial, a luta de finalização surgiu durante as primeiras Olimpíadas na Grécia Antiga. Embora brutal, era de longe o esporte mais popular da época. Nos tempos modernos, a luta de submissão é um esporte de combate sem golpes, com foco na luta em pé e no solo. Cada troca começa em pé, onde o objetivo principal é derrubar o adversário. O segredo é garantir uma pegada forte, manipular o peso do oponente e derrubá-lo usando técnicas de luta livre ou judô. Uma vez no chão, o próximo objetivo é garantir uma posição dominante a partir da qual você possa subjugá-los com imobilizações ou finalizar com estrangulamentos e travas de articulação. A luta de finalização tem muitos estilos diferentes e geralmente está associada a artes marciais de luta livre que não usam uniforme e gi. No entanto, artes marciais como o jiu-jitsu tradicional e o judô são amplamente consideradas subconjuntos da luta de submissão. Os diferentes estilos de luta de submissão. A seguir estão os principais estilos de luta de submissão. Lembre-se de que a ênfase, as técnicas variam significativamente entre essas formas. No entanto, o conceito central da luta de submissão permanece o mesmo. Catch Wrestling. Catch Wrestling é amplamente considerado o estilo moderno original de luta de submissão. Foi desenvolvido em Lancashire, Inglaterra, por John Graham Chambers em 1878. Em termos de técnicas, é uma mistura híbrida de quedas, agarrões e finalizações, chaves de braço e manivelas de pescoço. Catch Wrestling é um precursor de outros estilos mais populares, como o estilo freestyle e o colegial. Até mesmo a luta livre profissional também tem raízes no Catch Wrestling. Embora suprimido por outros estilos populares, o Catch Wrestling e seu conceito fizeram um grande retorno com a ascensão do MMA no início dos anos 90. Jiu-Jitsu brasileiro. O Jiu-Jitsu surgiu em 1920 no Brasil. Carlos e Hélio Gracie, irmãos, o criaram usando o judô como base para criar seu estilo de luta de submissão. Eles mudaram a ênfase dos arremessos em pé no judô para técnicas baseadas no solo. As pessoas treinam jiu-jitsu com ou sem uniforme de kimono. As finalizações no jiu-jitsu dependem do máximo controle e alavancagem ao atacar áreas mais fracas ou vulneráveis do corpo do oponente. Uma finalização aplicada de maneira controladora forçará o oponente a bater, mas muitas vezes não causará danos sérios. Luta livre brasileira. A luta livre foi fundada na década de 1920 por Euclides Aten, um habilidoso lutador de Catch Wrestling. Enquanto dava aulas no Rio de Janeiro, Aten começou a experimentar e desenvolver seu próprio sistema de combate baseado em agarres. Ele começou a misturar quedas e agarramentos de wrestling com judô, estrangulamentos de jiu-jitsu japonês, chaves de articulação e posicionamento. Aten também introduziu a submissão no solo, que mudou completamente o conceito de luta de submissão. Ao contrário da maioria dos outros estilos de luta, os praticantes de luta livre podem usar golpes de contato total enquanto rolam no chão. O conceito permite que eles usem golpes com a palma da mão e chutes no chão para machucar o atacante ou preparar finalizações forçando o oponente a reagir. A luta livre original é principalmente sem kimono, mas algumas escolas adotaram um uniforme com kimono nos tempos modernos. Existem dois estilos principais de luta livre brasileira.
Esportiva é uma variação esportiva que inclui luta em pé e luta no solo. Combate é uma variação de autodefesa que, além de agarrar, também inclui golpes no solo. Os praticantes podem bater uns nos outros com golpes de palma e chutes, mas a ênfase permanece nas finalizações. Sambo esportivo. Sambo é um sistema de combate militar russo desenvolvido na década de 1920. A variação inicial do combate sambo é uma mistura híbrida de táticas de ataque, luta e autodefesa avançada. No entanto, a variação esportiva surgiria logo depois na forma de pura luta de submissão. Em resumo, o sambo esportivo é uma mistura de judô, jiu-jitsu japonês e diferentes estilos de wrestling colocados em um sistema, e não há trocação. O foco é derrubar seu oponente com rapidez e força e finalizar com chaves de articulação, principalmente chaves de perna. Os estrangulamentos não são permitidos na maioria dos estilos e há poucas restrições quando se trata de empunhaduras e agarramentos. Os atletas deverão usar uniforme tradicional chamado samboka, semelhante ao uniforme do judô. Ao contrário de artes de luta semelhantes, como judô e jiu-jitsu, sambo é um estilo mais agressivo. Judô Kosen. Judô é uma arte marcial baseada no wrestling desenvolvida em 1886 pelo lendário Jigoro Kano. O judô é considerado uma variação mais segura de um sistema mais brutal chamado jujutsu. A ênfase está na luta em pé e na derrubada do oponente usando arremessos, tropeções e raspagens poderosas. O segredo é manipular o peso e o equilíbrio do oponente e redirecionar a força para derrubá-lo o mais rápido e forte possível. Embora um único arremesso bem executado ganhe uma partida, o judô também se concentra na luta no solo, e principalmente a escola Kosen, a ênfase está em subjugar o oponente com imobilizações, chaves de articulação e estrangulamentos. Jiu-jitsu japonês. O jiu-jitsu japonês é um antigo sistema de combate japonês desenvolvido para a guerra e usado por guerreiros samurais de elite no século XVI. Surgiu como a maneira mais eficiente de neutralizar o inimigo a curta distância com quedas, imobilizações e dolorosos bloqueios e estrangulamentos nas articulações. O jiu-jitsu é um precursor das artes marciais modernas mais populares, como o judô e o jiu-jitsu brasileiro, mas é muito mais brutal. Como sistema, o jiu-jitsu é uma mistura de luta em pé e luta no solo. Não há restrições quando se trata de movimentos de agarrar e segurar ou de finalização que você pode usar e há também uso de armas. Adota uma abordagem agressiva e explosiva para finalizar o oponente o mais rápido possível. A luta de submissão e sua eficácia para a autodefesa. No geral, a luta de submissão como conceito é muito prática para a autodefesa. As técnicas e habilidades que você aprender o ajudarão a escapar de problemas na maioria dos cenários de luta de rua. Apesar da falta de trocação, ainda dá uma grande vantagem na luta. Arremessar e bloquear um golpe é uma reação natural e parte do instinto humano, mas a luta agarrada não parece natural para a maioria das pessoas, pois depende muito da técnica, da manipulação de peso e equilíbrio e da alavancagem. A maioria das pessoas que você encontra não é treinada para lutar ou defender uma queda. Aprender como agarrar corretamente e se sentir confortável lutando no chão leva tempo. Portanto, as probabilidades favorecem muito a sua vitória se você for treinado em luta de submissão. Por exemplo, suponha que a luta seja em um bar ou qualquer outro espaço fechado onde você possa enfrentar o atacante de perto. Nesse caso, você provavelmente irá subjugá-lo e sem muita resistência. Apenas uma queda na hora certa e uma posição de topo garantida são muitas vezes mais do que suficientes para o atacante se render. Você nem precisa fazer movimentos de finalização, pois eles já desistirão porque muito provavelmente seu atacante não saberá o que fazer naquela situação para contra-atacar. A luta de submissão também combina bem contra-ataques de golpes. Se você precisar de um exemplo, veja como os lutadores puros são dominantes contra os golpes puros no MMA. Mas acima de tudo, a maioria dos estilos que envolvem grappling ensina técnicas comprovadas em batalha que funcionam na vida real. Através de sparring e outros métodos de treinamento, você também desenvolverá fortes instintos de luta e aprenderá como aplicar cada movimento em um cenário realista contra um oponente que resiste totalmente. A luta de submissão é principalmente uma categoria de combate que envolve todos os segmentos do grappling. É uma mistura híbrida das técnicas mais eficazes de muitas artes marciais de luta colocadas em um sistema.
Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.